papais e mamães, tudo bem com vocês? Eu tenho certeza que você vai gostar desse conteúdo, por isso não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar esse vídeo. E hoje nós vamos falar no Estuda Meu Filho sobre os tão temidos ditados. Anota aí. Você lembra, só um pouquinho, você já pegou o seu papel e a sua caneta ou o seu lápis e o seu papel, não sei como é que você gosta de anotar aí, já pegou? E é sobre isso que eu vou falar. Sabia que anotar o que uma pessoa está falando, fazer aquela lista de anotações dizendo o que você ouviu, as coisas mais importantes que você está ouvindo que eu estou falando aí, também é uma forma de ditado? É uma forma de ditado que você está fazendo não só uma cópia de palavras, mas você está fazendo uma cópia transmitindo as informações todas aí na sua cabeça e anotando. Você está falando com você mesmo aquilo que você ouviu um transmissor, né? Um interlocutor, alguém que está transmitindo, e você está anotando as palavras-chave. Mas o ditado tradicional, quando você lembra aí na sua cabeça, é aquele em que você não sabe quais palavras irão ser ditadas, aquele que você sente um medinho e você lembra lá da escola que a professora diz assim: senta todo mundo, abre o caderno, pega o lápis, escreve de 1 até 10 ou de 1 a 5 para os menores e nós vamos fazer um ditado. Não importa qual matéria for, não importa qual matéria que você esteja estudando, o professor vai lá, eu quero ver o que vocês aprenderam nesse momento. Então eu vou ditar algumas palavras sobre o nosso aprendizado de hoje. Algumas vezes isso pode ocasionar ali nos nossos pequenos filhos um equívoco naquilo que eles querem escrever ou expressar, porque o medo pode estar bloqueando eles naquele momento. Tem também outro tipo de ditado que eu quero falar com vocês, que é o ditado mudo. Opa, ditado mudo. Isso, aquele ditado onde você só vê as imagens para que você possa desenhar. Então, o que é isso? Para que você possa desenhar, para que você possa escrever. O que é isso? Aí os alunos vão dizer, é uma casa. Então, agora escreva, casa. Normalmente os professores e o seu filho deve estar passando por isso. Ele tem o medo e o medo faz com que ele não consiga talvez desenvolver completamente a sua escrita. Por isso eu quero que você agora converse com o seu filho o que passa na cabeça dele no momento do ditado. Conversou? Mas agora não vai dar tempo, né? Porque você tem que assistir até o final desse vídeo para saber como fazer aí com seu filho, para ele fazer um ditado tranquilo em sala de aula, sem medo, porque ele já leu aquelas palavras, ele já viu isso e ele precisa se tranquilizar no momento do ditado. Não sei como a escola do seu filho trabalha, não sei qual é a metodologia que ela utiliza, mas vamos trabalhar o ditado de desenhos, o ditado oral, que é o que a professora fala as palavras e o seu filho, a criança, transcreve esse ditado ali no que ela está fazendo, e também os nossos ditados para acertar a ortografia. Quando a criança já está, é um ditado mais erros e acertos, vamos trabalhar assim, erros, acertos, tá? Ele já conhece, já leu, tá escrevendo a palavra com alguma troca de letra, alguma coisa assim. Mas a criança, no momento do ditado, ela precisa ser avisada. Então, na sala
sala de aula, quando seu filho for fazer o ditado, diga para ele que eu tenho certeza que isso vai ajudar. É a primeira dica do vídeo de hoje. Respirar 3 vezes. Para quem sabe o medo passar. Antes de pegar o caderno, que a professora falou, vamos, turma, pegar os cadernos, vamos lá, nós vamos fazer um ditado. E a prof hoje separou algumas imagens para vocês escrever o nome de cada uma delas. Vocês irão escrever o nome de cada imagem que vocês estão vendo. E aí, ele diz para ele, meu filho, quando a prof falar a palavra ditado, você já vai e respira 3 vezes. 1, 2, 3. Depois, a professora vai dizer para ele, agora escrevam no caderno ditado. E ele já não vai conseguir nem escrever nem a palavra ditado, porque... Mas agora ele já respirou 3 vezes e você diz para ele, lembra, concentra, para lembrar, fecha os seus olhos e lembra de tudo que você já leu e aprendeu. A criança precisa se concentrar naquele momento no que ela está fazendo, para que ela possa reproduzir com eficiência e eficácia esse momento do ditado. Então ela vai ver esta imagem, porque é um ditado de imagens, e ela vai fechar os olhos e, terceira dica, depois de fechar os olhos, falar a palavra na sua mente. Não ouvir o locutor, aquele que está transmitindo, que ela reproduza os sons, que ela faça a sua fala mental, tanto mental ou movimentando os lábios, ali naquele momento da escrita. Diz, meu filho, agora é o momento de você falar a palavra. Você viu a imagem? Diga para ele, fale a palavra. Casar. Casar. Ele percebeu, ele conseguiu se concentrar, ele respirou, ele fechou os olhos, ele vai lembrar de tudo que ele já escreveu e ele vai colocar ali a escrita da palavra casar. Vou colocar assertivamente aqui, porque ele já fez isso várias vezes. Esse processo de respirar, mentalizar e fechar os olhos, ele já fez algumas vezes. Então, hoje ele já consegue se sentir seguro para fazer o ditado. Não é isso que você quer? O seu filho seguro na hora da escrita e da leitura? Então, ele já passou desses processos e ele foi lá e escreveu a palavra casa certinho, porque ele respirou, ele fechou os olhos, lembrou do que ele já tinha escrito e falou os sons das letras. Depois, o ditado oral. O ditado oral é aquele que o locutor ele fala várias palavras. E aí já são palavras, quem sabe, algumas vezes, mais complexas. Então você vai trabalhar aí na sua casa com o seu filho para que ele perceba a quantidade de sílabas nessa palavra que ele está fazendo. E vou trabalhar a palavra elefante. É uma palavra maior e ele vai ter que escrever elefante. Diga sempre para ele contar a quantidade de sílabas. Usar as mãos ou usar as partes do corpo faz com que a criança relacione e não se perca na hora da escrita. Ela faz aquilo com mais tranquilidade, ela toca, ela tem um sentido. Então a criança precisa perceber, né, se sentir, se tocar nesse momento, se apropriar da escrita, nessa cópia que é o ditado. Então a palavra elefante, ele já fez o processo, já sabe que tem que respirar, tudo, mas agora ele vai contar as sílabas. Elefante é maior que casa. Casa, a professora ditou casa primeiro. Casa, só tem 2. Mas elefante, eu preciso falar mais. Eu preciso abrir e fechar a boca em uma quantidade maior de vezes. Então, tem mais sílabas. Elefante.
vezes. Ele vai lembrar daquilo que ele já fez e vai elefante. Coloquei aqui um pequeno equívoco. T sem o E. Algumas crianças estão assim, elas confundem a relação letra-nome e não associam ainda, ou talvez o L aqui também, ó, esteja sem. Mas a quantidade de sílabas, ó, elefante, é a mesma. Ela conseguiu trabalhar. Por isso que esse daqui, erros e acertos, é com que ela perceba que está faltando aqui essas letras. Ela vai, você vai dizer para ela, elefante. Que letra termina? O T precisa do que para fazer o T? Ah, é verdade, precisa de uma vogal. Todas as consoantes andam acompanhadas de vogais. E ele vai escrever de novo com os acertos, trabalhando erros e acertos. Ele vai perceber a sonoridade e conseguir colocar a escrita. O ditado, ele auxilia essa memorização do que foi trabalhado. Por isso é importante que quando você realizar aí na sua casa um ditado, não realize ditado de palavras que o seu filho ainda não conhece. Trabalhe com ele o que ele leu, aquilo que ele aprendeu durante o dia ou da leitura que vocês fizeram em livros, palavras destaques, nomes de familiares. É muito importante, porque senão ele vai acabar se frustrando e não conseguindo colocar em prática aquilo que ele aprendeu. Ele vai estar ali chateado e não é o que nós queremos. Nós queremos filhos bem alfabetizados. Então, até o próximo vídeo.